ET de Varginha. Quem aí lembra do ET de Varginha, dos anos 90? Boa noite, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana e vou contar algumas experiências que vivenciei, bem como algumas que me foram contadas. É a mesma moça do Eu Vi Discos Voadores, tá? Nomes já estão trocados. Nos anos 90, lá, viu? Nos anos 90, a história do ET de Varginha foi noticiada na TV e muitas pessoas passaram a ter conhecimento e curiosidade sobre esse tema. Pois bem, o meu marido, a minha sogra, o meu cunhado e a irmã da minha sogra viram o ET de Varginha. Como já era de costume, eles foram visitar alguns parentes em Minas Gerais. Na madrugada do avistamento, por volta das 3 da manhã, desembarcaram do ônibus de viagem em uma parte da estrada que ficava próximo à porteira das terras da família. Uma estrada de terra que dava acesso ao casarão assombrado, que contarei num outro relato. Sim, Ana, eles ainda percorreriam uns 40 minutos andando numa estrada de terra que passava no meio de um cafezal, e isso tudo às 3 da manhã. Ui! Eu jamais faria isso. Eu esperaria o dia seguinte para ir viajar. Misericórdia, que gente corajosa! Mas voltando ao assunto, em um dado momento, já na estrada de terra, a irmã da minha sogra prendeu o pé no mata-burro. É uma espécie de vão no meio da estrada e que tem algumas madeiras. É assim, divide um espaço de outro, tipo um pasto de um outro lugar. Aí tem umas madeiras e um espaço aberto, uma madeira e um espaço aberto. Então ali mata burro porque o cavalo, acho que o cavalo, o gado, eles não conseguem passar ali porque senão eles enfiam a pata, entendeu? Eles enfiam a pata nesses vãos, assim, eles não sabem pular o vão. Então eles não passam dali, desse é uma vala embaixo, assim, é um buraco embaixo com essas ripas. E aí ela enfiou o pé num desse buraco, no meio dessas ripas. Com isso, o meu cunhado, que na época tinha uns 6 anos de idade, foi até ela para ajudar a tirar o pé dela daquele buraco. O meu marido conta que viu o irmão dele ser levantado do chão como se estivesse flutuando e foi lançado numa cerca de arame farpado e caiu, já chorando de medo. O meu marido, que tinha por volta dos 11 anos de idade, saiu correndo para ver o que tinha naquele buraco e ficou aterrorizado. Ele conta que viu um olho amarelo, bem grande e com uma faixa preta no meio. Assim, algo parecido com o olho de um gato. Mas ele afirma que o olho era muito grande e que quando gritou, todos saíram correndo. Ninguém sabe dizer como que a tia dele conseguiu tirar o pé sozinha daquele mata-burro. Após esse episódio, a tia dele nunca mais conseguiu curar a perna, digamos assim. Ela foi a vários médicos, tomou vários medicamentos, mas nada resolveu. Já o meu marido, ele entrava em pânico quando apagavam a luz do quarto dele para dormir. Ele literalmente dormia com a luz do quarto dele acesa, totalmente. Recentemente, a mãe dele contou que uma noite acordou com o grito dele e foi até o quarto. Quando ela chegou lá, ele estava em pânico, olhando para a janela e dizendo que estava vendo aquele olho que estava dentro do mata-burro. Eu sei que ele só foi conseguir dormir mais tranquilamente quando nos casamos e ele passou a não dormir mais sozinho. Um detalhe: eu já fiz o teste de perguntar sobre essa história para cada um deles separadamente e eles contam todos os detalhes da mesma maneira. Perguntei também em épocas diferentes e o resultado é o mesmo: riqueza de detalhes e a sincronia nos relatos. Nunca questionei se alguém voltou lá no dia seguinte, já com o dia claro, para verificar se a criatura ainda estava lá. Por ser na mesma noite do avistamento que foi noticiado, eles não faziam ideia do que era aquilo naquele momento. Mas eu acredito neles. E vocês? Curiosidade aqui. Em Varginha, no centro, eu já vi um carro com um adesivo escrito
vendo filhote de ET desmamado. Mas você acredita que eu não consegui tirar uma foto? A minha câmera não ligava de jeito nenhum. E na época o meu celular só fazia ligação mesmo. Era só um celular mesmo. E é isso, Ana. Obrigada por ler esse relato. Um beijo. Um beijo pra você. Obrigada. Então, curioso, porque no avistamento das meninas, elas relatam o olho vermelho, não é? Mas às vezes eu penso... Será que eles usam algum tipo de película, às vezes? Sabe, como se fosse uma lente para proteger de alguma coisa, né? Ou para enxergar melhor, talvez no escuro. E aquele que estava ali tinha olho amarelo e com risco, tipo um olho de gato, e ele estaria sem essas lentes, estava no escuro. Lembra que eu falei que o mata-burro é um buraco no chão com essas ripas em cima? Onde você, né, você pode enfiar o pé ali... ou o gado, na verdade, né? Ele pode cair ali. Então, esse ET estava embaixo. Esse ser estava embaixo ali do mata-burro, naquele vão, naquele buraco do chão. Mas será que era mesmo um ET? E foi no mesmo dia que as meninas viram aquele lá. Foi só um? Não lembro. Foi mais de um capturado em Varginha? Não foi um só, né? Agora eu não lembro, gente. Eu lembro que na época que passavam essas reportagens, várias pessoas relataram avistamentos por volta dessa data aí. Eu lembro que eu assistia lá, não sei se era Globo Repórter, Fantástico, que passava essas coisas. E aí eu vi que várias pessoas relataram, né, avistamentos assim de criaturas parecidas. E agora esse daqui. Olhos amarelos com risco preto. Gente, imagina. E só foi isso que deu para ver, os olhos. Muito grandes. Aí que tá, se fosse algum outro bicho, mas muito grande, dá para ver ali no buraco? Ai, gente, credo. Será que era alguma outra entidade? E aí relacionou ao ET por conta do tamanho do olho e por conta de ter sido no mesmo dia do avistamento das meninas lá? Este daqui, alguma coisa sentou na minha cama. Olá, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Bom, é a segunda vez que eu envio um relato para o canal e dessa vez é sobre uma coisa que sempre vejo as pessoas falando, né? Bem, já faz algum tempo que aconteceu, mas só agora decidi escrever porque a princípio eu não tive muita certeza. Eu estava dormindo normalmente quando acordei com a sensação de que tinha alguém sentado na minha cama. Não sei dizer a hora, pois eu não tenho nenhum relógio perto da cama e durmo com o celular desligado. Bem, aos pés da cama eu tenho um móvel pequeno e em cima dele tem uma caixa com livros dentro, o que faz com que, na hora de levantar, naturalmente eu tenha que desviar dessa caixa para não derrubá-la. Então eu acordei com essa sensação de ter alguém sentado ao lado dos meus pés, que estavam esticados sobre a cama. E essa presença, ao perceber que eu estava acordando, desviou da caixa e dos meus pés e se levantou. Sim, eu senti e percebi toda essa movimentação, mas eu não vi o que quer que fosse aquilo, não vi o que era, pois a claridade que vem da rua é muito pouca, e é pouquinha claridade, e os meus olhos sempre que eu acordo estão embaçados. Eu pensei que pudesse talvez ser coisa da minha cabeça, mas então, aquela presença pegou no meu pé. Ai, gente. Eu tenho aquela coisa de só dormir com os pés cobertos. Mas quando eu me movo de madrugada e o tempo tá mais quente, eu sempre acabo colocando os pés para fora da coberta. Então aquela coisa pegou no meu pé e fez cócegas. Ai, gente. Nesse momento eu acordei para valer e levantei a cabeça de vez, assustada. O toque no meu pé desapareceu na hora. Não havia nada, nem ninguém dentro do quarto. Eu sempre sinto como se tivesse alguém me olhando de madrugada e às vezes a sensação é tão incômoda que eu desperto totalmente e fico olhando ao redor para ter certeza que não tem ninguém lá. E realmente nunca vejo nada, mas ainda assim,
nos cantos, onde tem muita sombra e a luz da rua não ilumina. Aqueles bem escuros mesmo, eu sinto como se alguma coisa estivesse escondida lá. Eu também, mas assim, quer dizer, não é sempre, mas já tive muito essa sensação, e aí eu fico pensando, será que é coisa da nossa cabeça? Porque tá escuro, e aí como a gente não enxerga nada, o nosso cérebro quer inventar que tem alguma coisa ali? Realmente tem. Bom, e não são sonhos, ok? De uns anos pra cá, eu sempre tenho essas sensações e sempre me certifico se eu estou acordada. Não que seja preciso, porque como nesses casos eu acordo muito cansada e sonolenta no dia seguinte, eu tenho certeza que eu realmente acordei. Eu não sei se a presença era maligna, eu não consegui sentir isso. Às vezes eu vejo de dia e bem acordada uma senhora de saia, com uma saia abaixo do joelho e blusa de mangas, andando pela casa. Também tem uma presença masculina, cuja forma para mim não é nítida, e um gato preto que sempre some nas sombras. A senhora e a presença masculina sempre somem atrás das paredes. Bem, é isso, Ana. Gostaria de saber o que você acha. Um beijo para você, Matheus, crianças e pets. Eu acho que você tem sensibilidade para ver essa senhora, para ver essa presença, para se sentir observada o tempo todo. Então, talvez você tenha que cuidar melhor aí do seu campo energético, talvez, tomar os seus banhos, fazer suas proteções, ter a sua conexão espiritual e talvez entender mais, estudar sobre isso, entender o que é para não ter tanto medo, ou falar por que fez cócegas, por que essa presença está aqui, para ela estar aqui, será que não é bom fazer uma oração por ela, para ela seguir para onde tem que seguir, enfim, não sei. Essa senhora aí na casa, uma presença masculina, o gato, uai, o que será? Também não sei, gente. Também não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Será que estive em Sete Além? Vamos ver. Olá, Ana e Matheus, e olá, assombrados. Esse não é o primeiro relato que eu compartilho com vocês, e depois que contei o primeiro relato, eu não imaginei que contaria outro. Os nomes citados aqui já estão todos trocados e podem lê-los com tranquilidade. Vamos ao relato. Ana, meu nome é fulano, e há mais ou menos umas 3 semanas, em uma sexta-feira, eu saí do trabalho por volta das 6 da tarde. Nesse dia eu ia encontrar com a minha namorada Patrícia, pois iríamos ao shopping. No entanto, acabamos tendo uma discussão por telefone e decidi que não ia mais. Então resolvi passar em um barzinho onde sabia que teria alguns amigos meus lá que estavam curtindo um happy hour. Eu não tinha intenção de demorar muito, pois estava cansado de um dia de trabalho e de uma semana exaustiva. Bom, Ana, passei por lá, encontrei uns amigos, bebi um pouco e depois de mais ou menos 1 hora decidi ir embora. Ao menos eu achava que teria permanecido ali por 1 hora. Vocês vão entender o porquê. Estava voltando para minha casa, fazendo o caminho normal que eu estava acostumado a fazer sempre. Não tinha nada de diferente que me levasse a crer que o caminho não era o que eu estava acostumado a fazer. No entanto, quando entrei no meu bairro, eu senti que o bairro estava diferente, com uma atmosfera diferente, uma atmosfera estranha. As luzes pareciam ficar piscando. Não era bem piscando, mas ela ficava meio fraca e depois ficava forte de novo. Não tinha ninguém nas ruas. Apesar do horário que eu achava que seria, né? Como para mim parecia estar em uma situação normal, apesar da diferença que eu estava sentindo no bairro, eu nem olhei no relógio, no painel do carro ou no celular para confirmar a hora. Quando entrei na rua onde eu moro, senti um calafrio percorrer o meu corpo. A rua parecia a minha, ou melhor, era a minha rua, mas estava diferente. As casas pareciam estar em ruínas, velhas, com os portões quebrados, como se fosse uma rua abandonada.
As luzes das casas estavam todas apagadas, o que me levou a pensar que já fosse de madrugada. Quando olhei no relógio, era exatamente 2h55 da manhã. Eu levei um susto quando vi as horas e pensei comigo, que raio de caminho que eu fiz que levasse tanto tempo para chegar em casa? Enfim, parei em frente à minha casa, mas a minha casa estava diferente, velha, com as paredes em mau estado de conservação, o que me deu certa dúvida de que não fosse a minha casa. Enfim, achei que era o cansaço ou que eu havia bebido mais do que eu achava. Bom, desci do carro, peguei a minha chave e fui abrir o portão. Só que a minha chave não estava funcionando. Eu não estava conseguindo abrir o portão. Eu achei aquilo estranho demais, olhei para o lado da rua, olhei para o outro e não via ou ouvia nada. Então pensei, vou tocar a campainha para chamar minha mãe. Sei que ela vai brigar por causa da hora. Mas fazer o quê? Eu não tinha muitas opções. Quando eu fui tocar a campainha, para minha surpresa, cadê a campainha? Ana, não tinha campainha onde deveria ter. Tinha apenas um buraco no muro. Eu não estava com medo, mas depois disso eu fiquei muito preocupado. Aquela era minha casa, mas estava muito diferente. Então pensei, vou ligar em casa e chamar minha mãe. Quando dei a volta para entrar no carro, vi uma pessoa vindo na minha direção. Era uma senhora, sempre. Era uma senhora que saía do meio de uma leve neblina que tinha naquele momento. E essa senhora era muito estranha. Ela tinha os cabelos curtos e grisalhos, meio cacheados, e um olhar escuro, como se não tivesse olhos. Ela não se aproximou muito, mas quando estava um pouco mais próximo de mim, ela parou e ficou me encarando. Eu estava do lado do carro com a porta do motorista aberta, pois eu tinha a intenção de pegar o meu celular que estava no painel do carro. Então fiquei olhando para ela e ela parada olhando para mim. Não sei se foi uma boa ideia, mas na hora a única coisa que passou pela minha cabeça foi dar boa noite a ela. Então foi o que eu fiz. E eu disse para ela, boa noite, senhora. E ela me respondeu, você não é daqui, vá embora. Esse não é o seu lugar, vá embora para não ter problemas. Na hora eu retruquei. A senhora tá louca, eu moro aqui, essa é a minha casa. E por que a senhora tá dizendo que eu vou ter problemas? Eu nunca te vi por aqui, eu não a conheço. E ela me respondeu. Porque aqui não é o seu lugar. Você nunca esteve aqui, seu burro. Vá embora, agora, vá embora. E falando isso, ela se virou e voltou na mesma direção que ela tinha vindo. Ana, nessa hora eu entrei no carro tremendo com tudo o que estava acontecendo. Eu não estava conseguindo processar toda essa informação. Mas como eu já disse no meu outro relato, eu sou meio viciado no Canal Assombrado e acompanho vocês já faz um tempo. A única explicação que eu podia encontrar naquela hora era: estou em Sete Além. Peguei meu celular, mas ele estava sem sinal algum. Então pensei, bom, vou para casa da Patrícia, a gente tá brigado, mas eu não sei o que fazer. Eu achava que se eu saísse dali, tudo voltaria ao normal. No entanto, Ana, quando fui ligar o carro não ligava. Não dava sinal nenhum, nem as luzes do painel acendiam quando eu virava a chave. Era impossível o carro ter dado problemas, pois eu havia chegado ali com o carro em perfeitas condições. Ele não deu sinal nenhum de problemas. Eu não sabia o que fazer. Eu não ia sair do carro, pois eu nem sabia onde eu estava e nem o que estava acontecendo. Então pensei, eu vou ficar no carro aqui trancado, uma hora vai ter que amanhecer, seja lá onde eu estiver, de dia, seja lá onde eu estiver, e de dia eu tento pensar no que eu vou fazer. Passado algum tempo eu adormeci e acordei com um calor muito grande. Na hora veio tudo o que aconteceu na minha cabeça em coisa de segundos. E aí pensei, ferrou, saí de Sete Além e cheguei no inferno. Aí levantei o corpo e, para minha surpresa, eu estava na minha rua, normal, como se nada tivesse acontecido, as crianças já estavam correndo pela rua. Olhei no relógio e já era 10 horas da manhã. Eu fiquei perplexo. Como? Como aquilo?
Eu não sabia nem o que pensar, pois tudo que eu passei de madrugada foi muito real. Era impossível ter voltado sozinho para o meu bairro assim. Então, desci rapidamente do carro, fui até o portão e, para minha surpresa, a chave abriu o portão. Eu entrei correndo em casa e dei de cara com a minha mãe na cozinha com cara de poucos amigos. Até me veio uma gracinha na hora que vi a minha mãe. Acho melhor voltar para Sete Além. Eu tinha razão. Ela me falou um montão. Disse que eu era irresponsável, como que eu chego em casa caindo bêbado e durmo no carro na porta de casa. Como assim? Eu disse para ela. Então ela me disse: eu tentei ligar para você quase a noite toda e o seu celular estava dando caixa postal. Quando foi umas 4 horas da manhã, eu saí na varanda e vi você dormindo dentro do carro. Fui até lá para ver se você estava vivo e, vendo o seu estado, resolvi deixar você lá para aprender uma lição. Ana, nada daquilo estava fazendo sentido para mim. Eu não me lembro de ter bebido tanto e nem de chegar em casa tão tarde. Eu fui até o carro, entrei até com um pouco de receio. Dei a partida e o carro ligou normalmente. Guardei-o na garagem e entrei para tomar um banho e ouvi a segunda parte da bronca. Então me veio a dúvida. Será que eu sonhei tudo aquilo? Será que eu bebi tanto que acabei fantasiando tudo aquilo? O que será que eu bebi para ter acontecido isso? Falando agora com um pouco de humor, eu acho que eu bebi gasolina, né? Para imaginar tudo isso, só pode. Depois de um tempo em casa já, e depois de muito sermão, descobri que uma coisa foi real nisso tudo. A briga com a Patrícia. Isso foi real, porque a mensagem que ela me deixou no WhatsApp era bem real. Até hoje eu não tive coragem de perguntar para os meus amigos quanto tempo eu fiquei com eles naquele dia e o quanto eu bebi, pois com certeza eles achariam as minhas perguntas estranhas. Então, Ana, até hoje eu não sei se o que eu passei foi um sonho ou se realmente eu fui para Sete Além. O que eu sei é que tudo foi muito real, inclusive as broncas que eu levei da minha mãe e da minha namorada. E olha que eu nem sabia que a minha namorada tinha capacidade de arrumar tantos adjetivos para uma única pessoa. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpa pelo tamanho, mas esse não deu para encurtar. Um beijo para você, um abraço para o Matheus e um salve para todos os assombrados. Parabéns pelo trabalho, obrigado por nos disponibilizar esse espaço para contarmos as nossas experiências. Muito obrigada a você. Então vamos contar relato. Vou juntar, prometo que eu vou juntar um combo aqui. Vamos lá. Edith, a feiticeira drogada. É médio curto. Travou de novo e eu tô falando sozinha? Não travou. Travou? Não travou? Pessoal, tem 26 superchats, tá? Pouquinho, hein? Tem que ter no mínimo 80 pra gente sortear os R$ 76,77 do tão querido Nescau. Não, tem 30 superchats agora. Tem 30. Então, vamos lá. Edith, a feiticeira drogada. Olá, me chamo Fulanilda. Tenho 29 anos e sou do interior de São Paulo, próximo à divisa de Minas. Meu relato não é muito longo, se tiver nomes já estarão alterados. Ana, me formei em psicologia no ano de 2012 e concluí uma especialização em psicologia hospitalar. A minha intenção era encontrar emprego bem rápido, fazer um pé de meia e abrir um consultório na minha cidade. Na época foi muito difícil encontrar um emprego estável. A maioria era como assistente ou substituta em clínicas particulares, mas com salários bem baixos. Empregos que eu aceitava, mas não ficava por muito tempo. No ano de 2014, depois de uma entrevista em uma grande ONG para trabalhar com crianças deficientes, conheci um psiquiatra já no estacionamento. Me perguntou se eu era uma das psicólogas que fora fazer a entrevista e eu disse que sim. Ele se apresentou e conversamos durante um tempo. Como o cara era uma graça, acabei passando meu número de telefone. Mas não tive notícias durante alguns dias.
nem dele, nem da ONG. Foi quando uma mensagem chegou. Era do psiquiatra. Puxou papo, conversamos por alguns minutos e ele me contou que na clínica que trabalhava havia uma vaga para psicóloga. Disse que o salário era bom, mas que tinha um problema. Eu teria que dormir no local pelo menos 3 vezes na semana. Ana, eu não pensei 2 vezes. Eu já tinha voltado a morar com os meus pais. Eu estava cansada de trabalhos pequenos e quem sabe dessa vez eu não poderia criar uma carreira finalmente. Vou chamar o psiquiatra de Marcos. Marcos me passou o endereço. A clínica ficava em Minas, cerca de 3 horas da minha cidade. Daí eu entendi o porquê de ter que dormir lá. Joguei o endereço no GPS e fui. Chegando, descobri ser uma clínica terapêutica, uma clínica para viciados em recuperação. Confesso que torci o nariz um pouco, mas bem, se a vida estava me empurrando para essa área, eu encararia. A entrevista foi com o presidente. Não demorou nada. Não me fez também muitas perguntas e com 15 minutos de conversa eu estava contratada. Na semana seguinte já comecei. Trabalhava segunda, terça e quarta. Atendia cerca de 15 pacientes, mulheres, por dia. Cada uma com uma história, com uma luta, com arrependimentos e revoltas. Mas uma me chamou a atenção. Vou chamá-la de Edith. Edith apresentava sinais de esquizofrenia, mas devido ao uso abusivo de drogas, estava em uma CT. O que é CT? Clínica de tratamento? O que é CT? Bom, mas devido ao uso abusivo de drogas, estava em uma CT. Não gostava de praticar atividades em grupo. Ela não gostava de praticar atividades em grupo e tomava remédios muito pesados para dormir. O que, com o tempo, eu pedi para o psiquiatra responsável diminuir, já que isso a afetava durante o dia e eu não conseguia conversar com ela. Meu pedido foi atendido e, com mais algumas consultas, ela começou a me contar que um homem gritava muito na clínica durante a noite. Ana, eu estava há cerca de 10 meses e meio trabalhando na clínica e nunca ouvi homem algum gritar. Meu quarto era junto aos quartos e o único que podia ser trancado, e eu nunca ouvi gritos na casa. Com o tempo, ela foi me contando que durante a sua juventude, na época ela tinha 46 anos, durante sua juventude mexia com certas magias, e que por não ser tão afortunada pela beleza, era a única das irmãs que não namorava, e não tinha pretendentes. Mas era apaixonada por um rapaz de sua rua, que por sua vez não sabia de sua paixão. Esse rapaz, que chamarei de Félix, se apaixonou pela irmã mais nova de Edith, que correspondeu. De início, Edith tentou não ligar, afinal amava sua irmã. O tempo passou, a irmã de Edith casou com Félix e se mudaram. Foi quando o ódio nasceu no coração de Edith. Ela acreditava que o romance seria passageiro, mas a vida da irmã e do cunhado começou a ser só alegria. Inconformada, ela... Parece um outro relato que eu contei. Inconformada, ela diz que fez alguns trabalhos e conseguiu acabar com o casamento da irmã. Edith se tornou namorada do Félix e viu a sua família a abandonar por tudo o que aconteceu. Alguns anos teriam se passado. Ela, sem notícias da irmã e já casada com Félix, descobriu que o marido tinha uma amante. Félix, quando casado com a irmã de Edith, conta ela, era um príncipe. Já casado com Edith, virou um sapo. Ele engordou, começou a beber, batia na Edith e sempre a ofendia. Porém, ela tinha uma obsessão por ele, o que não permitia que nenhum dos dois fossem felizes. Ao investigar, descobriu que a amante era a sua irmã, a ex-esposa de Félix, o que a deixou possessa de raiva. Nossa! Edith conta que fez alguns trabalhos mais pesados para acabar com o romance, mas que com o tempo viu seu marido definhar.
Ele começou a usar drogas e junto, para não perder o marido, ela começou também. Após algum tempo, a irmã de Edith se matou. Gente do céu! Seu marido acabou sendo morto por traficantes e ela acabou caindo em desgraça total. Ana, eu como profissional da saúde, tenho que entender que o que houve aqui não foi fruto de magia, e sim de consequência de ações. Somente isso. Tentei explicar e tirar essa culpa de Edith. Foi quando ela me disse: "Você não acredita, pois hoje o mandarei gritar em seu quarto." Não, eu acredito, claro que eu acredito. E eu já falava assim, quem falou que eu não acredito? Claro que eu acredito. Misericórdia. Ela falou, você não acredita, pois hoje o mandarei gritar em seu quarto. A noite chegou e após a janta me recolhi. Li um pouco do meu livro, a internet não pegava, e me deitei. Por volta das 3 da manhã, acordei com um grito. Acendi a luz assustada e não havia nada. Me levantei, acreditando que o grito era da Edith. Saí do quarto e nada. Todas dormindo. A casa trancada. Então ouvi de novo. Entrei no meu quarto já assustada e o grito estava no meu quarto. Era a voz de um homem e ele gritava: "Cabeça! Cabeça!" O mesmo apelido que Félix chamava a Edith. Chamei o presidente da clínica que dormia em outro alojamento fora do feminino, que entrou no meu quarto e não ouvia. Ana, eu não dormi com os gritos que somente eu ouvia. Foi uma última noite, foi a minha última noite naquela clínica. Após um tempo, descobri que Edith foi transferida para uma clínica psiquiátrica. Havia surtado de vez. Para deixar a história um pouco mais feliz, eu hoje atendo na mesma clínica que o meu marido trabalha. Sim, eu e Marcos nos casamos em 2016 e temos uma linda filha de 11 meses. Quanto aos... o Marcos é o psiquiatra. E temos uma linda filha de 11 meses. Quanto aos gritos, eu nunca mais ouvi, mas isso me fez repensar muito o meu ceticismo. Obrigada por contar, desculpe prolongar, cortei vários detalhes. Beijos à família assombrada. Não precisa cortar não, pode contar, gente. Se for legal, fizer parte, pode contar. É só ruim quando fica falando, coisas que não precisam ser faladas, sabe? Porque tem coisa que precisa colocar a gente no contexto, mas tem coisa que não. Mas podem contar, viu? Muito obrigada, um beijo pra você. Galera. Pois é. Bom, vamos começar então com o relato de hoje. Não esqueça de deixar o seu like se já conhece o canal, sabe como funciona, se já gosta. Deixa eu ver aqui, já vai lá e dá o seu like. Já deixa o likezinho, eu vejo que tem uma galerinha que já chega dando like, isso aí. E se você ainda não conhece, pode assistir lá no final, você pode deixar o seu like, tá? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é o benzedor de cobras. Vamos ver. Boa noite, Ana. Gostaria primeiramente de agradecer a você por ter contado o meu relato. Foi um outro relato? Obrigada. Bom, se tiver nome vai estar trocado. Esse relato é um relato da minha família paterna. Meus parentes paternos moram em Ouroeste. Moram em Ouroeste, aí pertinho de vocês. Ouroeste? Eu nunca ouvi falar, gente, aqui perto. Ouroeste.
Meu avô era uma pessoa excepcional, um homem muito caridoso, de bom coração. Era conhecido na cidade como o pai dos pobres. Nenhuma pessoa que batesse em sua porta sairia de lá sem uma ajuda, seja com alimentos, remédios, dinheiro. Era muito querido e conhecido por todos na cidade. Muitas festas da Igreja Católica, meu avô era católico fervoroso, todo ano ele viajava para Aparecida do Norte para agradecer as bênçãos que lhes foram ofertadas. Eu acredito que, por ter esse coração maravilhoso, o universo o recompensava. Ana, tudo que se plantava naquele sítio nascia, e nascia muito. Era uma fartura absurda. Frutas, legumes, verduras, o gado dava cria de gêmeos, o que é bem raro em bovinos. E eram muitos porcos, galinhas, perus, tudo na fazenda era muito. Tinha um córregozinho, um corguinho, para os íntimos do interior, que passava ao fundo da plantação de café. Eram tantos peixes que você podia pegá-los com as mãos. O meu avô também era benzedor. Ele benzia mal de 7 dias, tétano, mal de 7 dias, mal de simioto, que é desnutrição em recém-nascidos, fazia garrafadas que curavam asma, bronquite. Todos sabiam que uma criança curada ou cruzada, não sei, por meu avô, sobreviveria. Como já mencionei, o sítio era abundante em fartura e é claro que isso trazia a inveja de algumas pessoas. O sítio do meu avô dava saída para a estrada que levava até a cidade. E tinham outros sítios atrás do sítio do meu avô que não possuíam passagem para essa estradinha. E para chegarem à estrada precisavam passar pelo sítio do meu avô. Passavam de fora a fora em suas terras e ali viam como tudo era muito bonito e farto. O vizinho que fazia fronteira com as terras do meu avô, por inúmeras vezes lhe ofereceu dinheiro pelas terras, até mais dinheiro do que elas realmente valiam. Só que meu avô não aceitou vendê-lo. Vira e mexe, esse vizinho estava lá enchendo as paciências do meu avô para que ele vendesse o sítio. Quanto o senhor quer pelas terras? Dá o seu preço, eu pago quanto o senhor quiser. Todas as suas tentativas foram em vão. Meu avô não cedeu, tanto que o sítio foi vendido quando ele tinha 90 anos e não conseguia mais trabalhar no mesmo. Ele ficou ali em suas terras enquanto seu corpo permitiu trabalhar. Meu avô teve 9 filhos. Meu pai, o mais novo da turma, hoje está com 66 anos. Nessa época, todos os filhos homens, 5 no total, trabalhavam na lida do sítio. A família começou a perceber que algumas galinhas vinham sumindo. Raposa, talvez? Só que os cães, na época 15 cães, não deram alarde. E eram cães grandes, que acompanhavam meu avô e os meus tios em caçadas. Apareceram porcos mortos, perus e, por final, vacas, bezerros e bois. Meu avô já havia percebido que eram cobras. Nos animais grandes, eles conseguiram ver 2 furos, um ao lado do outro. Saíram à caça das cobras. Meu avô, tios e empregados do sítio revistaram cada canto dele e não encontraram nada. Cada canto daquele sítio foi vasculhado e nem sinal de uma cobra que fosse. E dia após dia os animais vinham morrendo. Os ataques aconteciam à noite. Quando acordavam, lá estava o animal morto. Um dia pela manhã, umas 6 horas da manhã, o meu avô estava com a enxada nas costas, indo para a plantação de café e encontrou seu vizinho de cavalo, passando por suas terras. Dia! Fiquei sabendo que seus animais estão morrendo? Não é melhor me vender o sítio? E o avô respondeu: já resolvi o problema. Mentira, já resolvi o problema e não vou vender nada, eu já lhe falei. Veremos, o cara respondeu. Meu avô e seus filhos continuaram indo para a roça e o vizinho seguiu seu caminho. Naquele dia,
Enquanto colhiam o café, um dos meus tios, o xodó do meu avô, foi picado por uma cobra. Um dos empregados conseguiu ver que cobra era, uma urutu cruzeiro, uma cobra enorme, da mesma família das jararacas e cascavéis, escura, com um desenho cruciforme em cima de sua cabeça. Por isso, o cruzeiro, né? Urutu cruzeiro. Seu veneno é mais forte que os das jararacas, das cascavéis e surucucus. No interior, essa cobra tem a fama de que se ela não matar, o veneno aleja, seca o membro que foi picado, ou seja, ele necrosa. Ana, isso aconteceu em 1964. Ouroeste, naquela época, era uma vilinha, não tinha hospital, não tinha nem pronto-socorro. O lugar mais perto com socorro era Fernandópolis. Agora imagina ir de charrete com uma pessoa gritando de dores até lá. O veneno já teria levado meu tio a óbito. Se de carro do sítio até Fernandópolis eram 30 minutos, de charrete acredito que eram umas 3 horas. A solução foi pedir para 2 empregados selarem 2 cavalos e irem até a vila e buscarem um senhorzinho de muita idade que morava por lá e era conhecido por benzer picadas de cobra. Os empregados chegaram na vila e felizmente ele estava lá. A sua fama corria o Brasil e vira e mexe algum fazendeiro mandava buscá-lo. Ele entrou em sua casinha, pegou umas ervas e um pedaço de couro. Foram para o sítio. Lá chegando, meu tio já estava desacordado, suando muito. O senhorzinho mascou umas ervas, cuspiu aquelas ervas no tornozelo do meu tio, onde a cobra picou, orou, posicionou as mãos em cima da picada, ficou um tempo ali, levantou, pegou um canivete que tinha no bolso, mediu um tanto no pedaço de couro que levou consigo, cortou uma tira e amarrou essa tira no tornozelo do meu tio. Pouco depois, meu tio acordou. Esse senhor saiu andando pelo sítio e orando. Parou no meio do sítio e falou para o meu avô: seu fulano, no meio da engorada... No meio da engorada tem um cupinzeiro. Naquele cupinzeiro estão as cobras. Pede para os seus meninos trazerem gasolina e estopa. Enche o cupinzeiro e coloca fogo. Meus tios e pai fizeram o que o senhorzinho pediu. Pegaram gasolina e estopa, foram todos para o meio da engorda. Foram todos para o meio da engorda, acharam o cupinzeiro, deram uma quebrada nele com foices e facões, colocaram as estopas encharcadas de gasolina, jogaram gasolina em cima do cupinzeiro e colocaram fogo. O cupinzeiro explodiu. Meu pai conta que voou pedaço de cobra para todo lado. Eram muitas, que dentro do buraco, abaixo do cupinzeiro, enquanto pegava fogo, eram cobras e mais cobras, umas entrelaçadas nas outras, e de longe se ouviam os silvos delas. Quando o fogo cessou, o senhorzinho começou a orar novamente e chamar a mãe de todas elas. De dentro do cafezal veio uma urutu cruzeiro imensa, negra, com desenhos brancos pelo corpo. O senhor pegou ela pelo pescoço e falou: volta para quem te mandou. Volta para quem te mandou aqui e nunca mais volte. Colocou a cobra no chão e ela foi embora. Meu tio se recuperou muito bem. Hoje ele tem 2 manchinhas brancas no local onde a cobra picou. Ele não morreu e nem ficou aleijado. Uma semana após tudo isso acontecer, um empregado do senhor que tinha o sítio, que fazia fronteira com o sítio do meu avô, chegou no sítio da minha família para avisar que o seu patrão tinha morrido. Era o velório dele. E perguntaram, né? Mas morreu de quê? Perguntou meu avô. Morreu de picada de cobra, seu fulano. Uma urutu cruzeiro. Meu avô faleceu com 98 anos. Quando os filhos foram partilhar os bens,
A única coisa que deu briga foi pela tirinha de couro. Todos queriam ela, só que ela ficou com meu tio. Afinal, graças à tirinha, ele tá vivo. Muito obrigada pela oportunidade de partilhar meu relato com vocês. Um beijo para vocês e as crianças, sucesso. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Esse relato não lembra um outro? Que era também um negócio de briga de terra e de cobra? As cobras, umas cobras que apareceram, não é, gente? Ai, me ajudem aí a lembrar. Cara, a cobra foi mandado no sítio dele. O cara fez alguma coisa, mandou aí o benzedeiro. Ele mandou a cobra. Gente, é um Harry Potter da vida. Ele falava com a cobra. Como pode isso? Era uma cobra mesmo? Um animal? Ou era um ser que virou bicho, cobra? Que medo, cara. Deixa eu ver como que é uma urutu cruzeiro. Urutu cruzeiro. Ai, credo. Já sei qual é. Ou ele chamou a cobra, a mãe de todas elas. E ela veio do meio do cafezal. Misericórdia. Ai, eu não sei o que eu faço se eu dar de cara com a cobra. Ai, ai. Bom, muito legal. Se alguém tem algum relato parecido, manda pra gente aqui. Deixa eu dar um beijo aqui na galera. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minhas bonecas de infância sumiram. A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e mora em São Paulo. Mas ela conta que nasceu no interior de São Paulo, em Catanduva, e com 3 anos de idade foi que ela foi morar em São Paulo. Ela conta que na época a família dela tinha bastante dinheiro. Então todo Natal, todo aniversário, Dia das Crianças, Páscoa e tudo mais, ela e o irmão dela sempre ganhavam brinquedos. E como ela amava bonecas, ela ganhou várias ao longo da infância dela. E ela conta que nos shoppings lá em São Paulo sempre tem umas feirinhas que vende roupinha de Barbie, roupinha pequenininha assim. E ela sempre pedia de presente uma dessas roupinhas, umas roupinhas assim. Certo Natal, então, ela ganhou 2 bonecas Barbie bailarina da bisavó dela. Ela conta que as bonecas eram uma graça, elas ficavam girando, ficavam em cima de um pedestal assim e giravam. E ela adorava brincar com essas bonecas. E aí um tempo depois, no aniversário dela, ela ganhou da avó dela a Barbie Butterfly, que tinha asas e interagia com o DVD que vinha junto. Bom, essas 3 bonecas eram as que ela mais gostava, entre assim umas 15 que ela tinha. E ela brincava com essas bonecas por toda parte, adorava brincar com esses presentes. E quando ela tinha 12 anos, a bisavó dela e a mãe dela decidiram voltar para o interior. E ela e os irmãos dela vieram junto. Então só a avó dela ficou em São Paulo mesmo, já que a casa dela é enorme lá em São Paulo e ela que construiu. E nessa mudança de uma cidade para outra, ela acabou deixando todas as bonecas dela em São Paulo na casa da avó, já que ela não ligava mais tanto assim para as bonecas. E diz que nas idas e vindas aí de férias na casa da avó e tal, ela sempre pegava todas as bonecas, as Barbies, limpava com paninho, lavava as roupinhas, sabe? Cuidava de todas elas, para deixar bem conservadinha, não estragar com o tempo. Certa vez, quando ela estava em Catanduva, ela recebeu uma foto da avó dela via WhatsApp, a avó dela que estava em São Paulo. E na foto ela mostrava todas as roupinhas das Barbies assim enfileiradas no varal e uma mensagem da avó que dizia: "Olha, filha, lavei todas as roupinhas das bonecas. Estão cheirosas agora, já estavam ficando com cheiro de mofo."
E depois mandou uma foto das bonecas dentro de um saco plástico. Sabe, tipo aqueles plásticos onde vem lençol dentro, assim? E então todas as bonecas estavam dentro desse saco plástico em cima da cama. Um ano depois, então, ela voltou a morar em São Paulo com a avó dela, na mesma casa que ela morou na infância, que é da avó dela. E hoje ela diz que só mora ela e a avó lá. O resto da família ficou no interior e ela foi para São Paulo para fazer faculdade. E logo após a mudança, ela conta que a vizinha dela, que tem 8 aninhos, queria brincar de boneca com ela. E como essa vizinha tem uma vida mais humilde e não tem tantas bonecas assim, ela foi procurar as bonecas dela para deixar a vizinha brincar. E o primeiro lugar onde ela foi procurar foi no quartinho dos fundos, que era onde ela guardava as bonecas, onde ela brincava, mas não achou. Olhou no antigo guarda-roupa, onde elas costumavam ficar também, mas também não estavam lá. Olhou no armário de brinquedos, olhou no baú, olhou nos armários, procurou até em lugares bem improváveis. Mas ela não conseguia achar as bonecas. E aí foi perguntar para a avó dela se sabia onde essas bonecas estavam, já que a avó foi a última a mexer com as bonecas quando lavou as roupinhas, limpou e guardou. E a avó dela, além de ser super limpa, organizada e tal, a avó dela ainda tem toque, odeia coisas fora do lugar. E a avó dela falou para ela procurar em todos os lugares que ela já tinha procurado. Aí elas começaram a ficar encucadas. Elas ficaram o dia todo procurando aquelas bonecas. Até debaixo da pia elas procuraram e não encontraram nada. E ela conta que a avó dela tem apenas 53 anos. Não tem como a avó dela esquecer de onde guardou ou ter escondido num lugar que ela não lembra mais. Até porque ela é super organizada. Tem mania de deixar tudo certinho, organizadinho, o que deixa mais estranho ainda o sumiço das bonecas. Mas diz que mesmo assim, a moça que nos conta esse relato ficou desconfiada se a avó dela não deu para alguém e questionou a avó se ela não doou ou deu para alguma criança. E a avó dela, nervosa, respondeu: Você acha que eu ia fazer isso? A maioria daquelas bonecas fui eu que te dei. Tive o trabalho de lavar roupinha por roupinha na mão. Limpar boneca por boneca com álcool gel. Pra que eu ia ter todo esse trabalho para depois doar? Eram suas bonecas de infância, uma coisa assim pra você guardar pra sempre de lembrança. Jamais eu faria isso. Bom, ela conta que esse fato das bonecas aconteceu uns 6 meses atrás. E ela só lembrou disso porque algum tempinho atrás sumiu outra coisa dela. A chapinha de passar no cabelo. Ela conta que foi viajar no Natal e arrumando as malas, ela lembra muito bem de ter deixado a chapinha em cima da cama de visitas que tem no quarto dela. Ela ainda pensou consigo mesma que ela não ia precisar da chapinha, que ela ia ficar só 4 dias, então nem ia precisar levar. Pois bem, alguns dias depois que ela voltou dessa viagem, foi procurar a bendita chapinha e não achava de jeito nenhum. E por ser um objeto grande e com um fio ainda, fica difícil você não ver, né, a chapinha de longe em algum lugar. Pois ela procurou em todo lugar possível que poderia ter guardado essa chapinha. Até debaixo do sofá ela procurou e não encontrou. E depois de horas procurando, foi perguntar para a avó de novo se a avó viu, sabia onde estava escondida, né, onde estava guardada a chapinha. Mas a avó dela disse que também tinha visto a chapinha em cima da cama antes de viajar. Mas como eles estavam atrasados, ela nem se preocupou em pegar e guardar a chapinha, então ela não mexeu. Ela viu que ficou em cima da cama e eles saíram viajar, mas ninguém mexeu na chapinha. E elas passaram 3 dias procurando a bendita da chapinha sem sucesso e ficaram indignadas. Como que pode uma coisa sumir assim dentro de casa? E ainda mais pela avó dela ser tão organizada assim, as coisas sumirem. E ela conta que esses dias estava conversando com a avó dela e a avó contou algo interessante, que ela deixou as bonecas em cima da mesma cama onde a moça que nos conta esse relato deixou a chapinha. Ou seja, as duas coisas desapareceram em cima da mesma cama. Teria alguma relação? Bom, acontece que as bonecas ela não sabe dizer para onde foram, a chapinha menos ainda. Vai fazer mais de uma semana que essa chapinha sumiu e as bonecas 6 meses que sumiram. E ela diz que ela e a avó odeiam o fato de coisas sumirem diariamente na casa delas e continuam frustradas com o sumiço da chapinha e das bonecas. Cadê minha sacola de alho? Olá, Aninha, Matheus Assombrados e todos os moderadores do canal.
Não tem nomes, pode ler tranquila. Obrigada. Ninha é a forma que eu te chamo aqui em casa. Essa semana eu estava preparando o almoço e ouvindo os relatos, como sempre. Team faxina com assombrados, é isso aí. Quando eu vou procurar o alho, eu não acho. Quando fui procurar o alho, não achei. Procurei em todos os lugares que eu poderia ter guardado e nada. Revirei o canto que eu sempre coloco ali, revirei a geladeira e nada de achar bendita sacolinha de alho. Nós consumimos bastante alho por minha esposa ser da área de saúde e saber das propriedades benéficas do alho. Ninha, sem mentira nenhuma, tinha meio quilo de alho ali. Eu tinha visto no dia anterior aquela sacolinha de alho. Lembro bem que eu até pensei, nossa, esse alho todo precisa ser descascado e fazer um creme de alho, assim não estraga tudo, né? E no outro dia eu fui pegar e não tinha um alho sequer. Onde será que foi parar minha sacola de alho? Será que foram as almas de Guiana? Ou o povo de Sete Além que pegou para temperar alguma coisa? Olha, tô pistola. Que com tanta coisa para eles sumirem nessa casa, vou sumir logo com a minha sacola de alho. Agora só para mim, dá licença. Um beijo para você, muito obrigada, viu? Bom, né, aquela coisa, né, que só... E não apareceu mesmo, não foi ninguém, não passou ninguém pela sua casa que poderia ter passado a mão na sacola de alho. Você fala, gente, também roubar uma sacola de alho? Sei lá, ó, às vezes algum parente, sabe? Às vezes a mãe passa em casa e fala, tô precisando de alho, depois eu vou catar aqui, depois eu falo pra ela, sabe? Sei lá, alguma coisa assim, não tem essa possibilidade de alguém ter pego o alho. Bastante alho. Alho é interessante, às vezes a galera do lado de lá quer alho. Quer alho. Às vezes as pessoas do lado de lá querem alho, né? Então, YouTube, eu estou falando que as pessoas querem alho. Quer alho, né? É isso. Ai, ai. Cadê? Deixa eu ler. Vamos ler mais um aqui. Mais um. O espírito que anda a cavalo. Ah, esses tem bastante. Gosta de andar na garupa. Ou não. Tem também os sacis. Não sei, mas que falam que às vezes os cavalos se agitam no pasto e eles começam a cavalgar e eles falam que tem espírito. Ou o saci, ou o negrinho do pastoreio, não é? Que cavalga os cavalos às vezes ali nos pastos. E tem aquela assombração que a gente já viu durante essa semana também, alguns relatos do espírito que pula na garupa da moto, da bicicleta, do cavalo, não é? Vamos ver do que se trata este daqui. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, eu sou a fulana que enviei há pouco o relato do lobisomem da Serra da Paulista, contado pela minha avó. Eu vou escrever agora um outro relato que a minha avó também conta, só que dessa vez que aconteceu com o pai dela. Ana, nós moramos no interior de São Paulo e naquela época a cidade ainda era bem pequena, com vários sítios e os famosos bailes para diversão do pessoal. Então todo fim de semana o pessoal se dirigia para os bailes para dançar. Eu ainda ia em bailes, na minha época tinha bailes, hoje não tem mais baile? Que triste. Bom, então iam para o baile para dançar, paquerar, se divertir. Certa noite, o pai da minha avó estava voltando de um dos bailes, acompanhado de seus amigos, eram 4 no total. Eles passavam por uma estrada de terra perto de uma grande fábrica que já está aqui na cidade há muitos anos e era caminho de suas casas. Quando ao longe avistaram um cavaleiro montado em um cavalo branco que vinha em sua direção.
Estranharam o cavaleiro, pois já era tarde da noite e ele cavalgava bem tranquilo, devagar. O cavaleiro foi se aproximando deles, Ana, e foi quando eles olharam para cima para cumprimentar quem quer que fosse que estivesse passeando por ali, né? Tamanho foi o susto deles quando olharam para cima e não viram nada mais do que uma capa e um chapéu flutuando em cima do cavalo branco. Não tinha ninguém ali, Ana. Ah, foi então que aquilo soltou um boa noite. Ah, rapaz, para eles, aquele ser, que não era nada, né? Só era uma capa e um chapéu, falou boa noite. E voltou a cavalgar tranquilamente, tomando rumo para onde quer que fosse. Aí, Ana foi perna para que te quero, né? Eles chegaram na casa do pai da minha avó em questão de minutos. E aqueles que moravam mais longe preferiram dormir ali mesmo e ir embora só na manhã seguinte, por medo de encontrar aquilo de novo na estrada. Obrigada por ler, Ana. Beijos meus e da minha avó. Um beijo para vocês duas. E nesse caso, realmente era um cavalo, mas estava de boa. Ele não falou nada, foi educado, não fez nada. Mas o que seria isso? É um fantasma? Que não apareceu o corpo, só plasmou o cavalo e a roupa, e ele mesmo nada, mas falou, deu uma boa noite. Aí eu ia correr também, né? Tudo bem, foi pacífico, a aparição foi pacífica. Eu fico pensando, quem será? Será que era uma entidade? Será que era um espírito? Tava perdido, não tava? O que será que era? Um cavalo branco com capa? Quem que usa capa, gente? Só se for uma entidade mesmo, ou, sei lá, antigamente, bem antigamente, eu acho que usava capa, você cobria até a bundinha do cavalo, assim, para frio, mas em lugares bem frios, não sei. Interessante, interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.